Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre a natureza humana de Cristo. Algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando: Leandro, quando vai sair o próximo vídeo? Você, afinal, desistiu de gravar a série? Não, irmãos, eu não desisti, tá bom? Acontece que as últimas semanas foram muito intensas. Tivemos viagens missionárias, visitamos a família de minha esposa que mora em São Paulo, também recebemos visitas em nossa casa, tivemos atividades na nossa igreja local, além das minhas atividades profissionais, por isso eu demorei um pouquinho para publicar este segundo vídeo. Mas agora eu vou retomar a série e eu vou fazer um esforço para publicar os vídeos com maior frequência. Não que eu vá conseguir fazer isso, mas eu prometo me esforçar, tá bom? Só lembrando de uma coisa, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal. De acordo com as estatísticas do YouTube, quase 60% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. Então, não esqueça de se inscrever. Lembre-se também de clicar no sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Outro lembrete, é muito importante que você acompanhe esta série na sequência. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, dá uma pausa nesse, assista ao primeiro, depois você volta aqui. Agora, se você já assistiu ao primeiro vídeo, continue comigo e vamos avançar no nosso estudo. Não importa se você se considera um pré-lapsariano ou um pós-lapsariano, assista a todos os vídeos da série. Pode ser que alguém te diga o seguinte: nem perca o seu tempo assistindo a série do Leandro. Bom, tudo bem, a decisão de dar ouvidos a essa sugestão é sua. Mas pensa no seguinte: por que essa pessoa não quer que você assista a série? Qual é a preocupação dela? O que ela teme, afinal? Algumas pessoas até me enviaram mensagens dizendo claramente que nem vão assistir a série. Tudo bem, é direito e decisão individuais, mas eu gostaria de apelar a você que está me assistindo agora. Assista a série completa. Eu vou apresentar alguns pontos de vista que provavelmente são novos para você. Alguns pontos de vista diferentes daqueles que normalmente são apresentados e defendidos, tanto por pré-lapsarianos quanto por pós-lapsarianos. E, logicamente, eu vou apresentar e analisar alguns pontos de vista que são comuns nesse debate. Então, reforço meu apelo a você. Não deixe de assistir a série toda. Examine cuidadosamente as ideias, os argumentos, a lógica, o raciocínio, a fundamentação teórica, enfim, examine o conteúdo dos vídeos. Não examine o Leandro Dalla, mas o conteúdo dos vídeos. Combinado? Mais um detalhe. Há alguns dias foi publicada uma série de 3 palestras que eu fiz sobre este assunto num congresso no final do ano passado. Você pode pensar, bem, já assisti a essas palestras, então não preciso mais assistir a série do canal do Leandro. Veja, mesmo que você já tenha assistido aos vídeos do congresso, ou mesmo que você tenha estado presente no congresso, assista a esta série. Eu vou apresentar aqui mais do que o dobro do conteúdo apresentado no congresso. Eu vou me aprofundar no tema muito mais aqui no canal do que pude fazê-lo no congresso. Então reforço o meu apelo, assista a série completa. Combinado? Certa vez, Jesus fez uma pergunta importante aos seus discípulos. Veja qual foi. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, Jeremias, algum dos profetas. No decorrer do tempo surgiram outras ideias acerca de Cristo. Alguns afirmavam que ele nascera como um homem comum e que por meio de uma perfeita observância da lei fora adotado por Deus, se tornando, portanto, filho de Deus por adoção. Essa corrente ficou conhecida como adocionismo. Outros ainda afirmavam que a ideia de Deus se tornar um ser humano era absurda. Portanto, Cristo teria apenas aparentado ser um ser humano, mas não teria sido um ser humano de fato. Essa corrente ficou conhecida como docetismo. No meio adventista surgiram 2 correntes, chamadas pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo. Lapsarianismo vem da palavra lapso, que significa falha, queda, erro. Portanto, o pré-lapsarianismo defende que a natureza humana que Cristo assumiu era como a de Adão antes do lapso, ou seja, antes da queda de Adão. Enquanto o pós-lapsarianismo defende que a natureza humana que Cristo assumiu era como a de Adão depois do lapso, ou seja, depois da queda de Adão. Diante de tantas correntes de pensamento, Cristo dirige sua pergunta de forma direta e particular a cada um de nós, dizendo o seguinte: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você e para mim? Como nós enxergamos a sua humanidade? E, acima de tudo, o que ele representa para cada um de nós em termos de experiência prática? Eu confesso a vocês que não gosto muito desses rótulos pré-lapsariano e pós-lapsariano. Primeiro, porque, tomados isoladamente, eles são inadequados para definir Jesus Cristo. Além disso, eu nunca conheci alguém que fosse estritamente pré- ou estritamente pós-lapsariano. Querem ver?
Pensa comigo. Adão tinha uma carne santa, um corpo glorificado antes da sua queda. Concordam comigo? E quantos pré-lapsarianos defendem que Jesus veio à Terra numa carne santa, num corpo glorificado? Eu não conheço nenhum. Por outro lado, Adão se tornou um pecador depois de sua queda, certo? E quantos pós-lapsarianos defendem que Jesus foi um pecador? Da mesma forma, eu não conheço nenhum. Portanto, eu acredito que nem pré nem pós-lapsarianos são estritamente pré ou pós-lapsarianos. E sendo assim, eu creio ser mais produtivo e, acima de tudo, mais prudente examinar todos os aspectos que nos foram revelados da humanidade de Cristo, sem tentar engessar o Salvador de forma estrita em uma natureza humana A ou B, pois isso pode gerar dificuldades para ambos os grupos. Em segundo lugar, esses rótulos acabam colocando Ellen White contra Ellen White, ou seja, fazem com que os textos dela briguem entre si, pois é dada estrita ênfase a um aspecto da natureza humana de Cristo em detrimento de outro. Cada um dos grupos pode acabar dando grande ênfase a um conjunto de textos inspirados, ignorando ou não dando tanta importância a outro conjunto de textos inspirados. Em terceiro lugar, essas expressões acabam se tornando uma espécie de bandeira que, consequentemente, vai polarizando a igreja, criando dois grupos cada vez mais distantes e cada vez mais hostis entre si. O partidarismo, a polarização, se torna tão forte que qualquer sugestão no sentido de aproximar esses grupos e buscar uma harmonia de ideia entre eles é rapidamente descartada, sendo considerada uma atitude política, uma tentativa de ficar bem com todo mundo, ou como se a pessoa estivesse em cima do muro. Eu quero enfatizar novamente que existem exceções a tudo isso, eu não estou generalizando. Mas esse partidarismo acaba trazendo o problema número 4. Ele atrapalha e acaba impedindo um diálogo que poderia ser muito construtivo. Precisamos reconhecer, irmãos, que há pessoas sinceras e fiéis ao Senhor nos dois grupos. Repito, há pessoas sinceras e fiéis ao Senhor nos dois grupos. Pessoas que verdadeiramente buscam conhecer e servir a Deus. E tenho amigos muito queridos em ambos os grupos. E que não deixaram de ser meus amigos simplesmente porque pensamos diferente em alguns aspectos. Por isso, nós precisamos evitar a tendência de considerar as pessoas que compreendem este assunto de forma diferente de nós como sendo mal intencionadas, enganadoras, hereges, perfeccionistas, dissidentes, políticas, promotoras de uma nova teologia, ou sejam quais forem os rótulos usados contra ambos os grupos. Em meus estudos, eu procurei tomar o cuidado especial de não usar a mim mesmo como padrão para entender a natureza humana de Cristo. Algo como, até que ponto Cristo se encaixa em minha humanidade? A questão não é quão semelhante a mim Cristo foi, mas quão semelhante a Ele eu posso ser. Bom, antes de tratarmos de aspectos onde podem haver divergências, vamos começar por um ponto onde há unanimidade. Todos nós concordamos que Cristo era, é e sempre será Deus, certo? E a Bíblia confirma isso, veja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A divindade de Cristo não foi removida dele quando veio a esta terra, não foi substituída pela humanidade. Veja o que mais a Bíblia revela. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade de Cristo esteve com ele permanentemente, durante toda a sua vida neste mundo. A divindade não se degradou para tornar-se humanidade. A divindade manteve seu lugar. Portanto, em sua relação para com Deus, Cristo sempre foi igual. Porém, a Bíblia também trata de sua relação para com a humanidade, e ao fazê-lo, declara o seguinte: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Esses dois aspectos de Cristo, o igual e o semelhante, são resumidos num único texto. Veja. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo afirma que Cristo não considerou usurpação, apropriação indevida, ou, em outras palavras, um roubo o ser considerado igual a Deus, pois ele realmente era, e é. Veja o que Ellen White declarou sobre Cristo. Aquele que considerou não ser roubo ser igual a Deus. Portanto, ao apresentar sua relação com a divindade, a Bíblia afirma que Cristo era e é igual. E ao apresentar sua relação com a humanidade, a Bíblia afirma que ele era e é semelhante, não igual. Isso está explícito no original grego. Veja. Igual a Deus. A palavra original grega significa realmente igual. Semelhante aos homens.
A palavra original grega se refere a uma analogia básica, uma semelhança, não uma cópia exata. É bem verdade que, na língua portuguesa, às vezes usamos a expressão semelhante num contexto de igualdade. Por exemplo, eu posso cometer um erro e dizer, nunca mais cometerei semelhante erro. Porém, no original grego, semelhante não é usado para designar algo que seja igual, que seja idêntico. Em resumo, a Bíblia apresenta Cristo como sendo igual a Deus e semelhante aos homens. Quantos assim pisaram nessa terra? Ninguém, somente Jesus. Portanto, ele é de uma espécie única e a Bíblia confirma isso. Veja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra traduzida como unigênito vem do grego e significa único da espécie. Ellen White comenta o seguinte: as duas naturezas foram misteriosamente misturadas em uma pessoa, o homem Cristo Jesus. Este é um grande mistério que não será totalmente compreendido até a transladação. Ellen White deixa claro que em Cristo havia duas naturezas misturadas. Mas observe uma coisa, havia duas naturezas, porém somente uma natureza humana. E é aqui que está o cerne do conflito que existe em nosso meio. Que tipo de natureza humana Jesus assumiu? Me responda uma coisa. Adão era plenamente humano antes de sua queda? Sim. E Adão era plenamente humano depois de sua queda? Também. Ou seja, em qualquer uma das circunstâncias, antes ou depois da sua queda, Adão era plenamente humano. Por isso, Jesus poderia ter quaisquer traços do Adão de antes da queda ou do Adão de depois da queda, e ainda assim não deixaria de ser plenamente humano, ou seja, isso não destruiria a inteireza, a plenitude da sua humanidade. Vejamos alguns textos de Ellen White a respeito. Ele, Cristo, venceu Satanás na mesma natureza sobre a qual Satanás obteve a vitória no Éden. Cristo é chamado de segundo Adão. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Alguns usam esses textos para defender a posição chamada pré-lapsariana. Porém, há outros textos. Veja. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. A grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído. Esses textos são usados para defender uma posição chamada pós-lapsariana, assim como os anteriores são usados para defender uma posição pré-lapsariana. Nós poderíamos tomar vários outros textos que, vistos superficialmente ou de forma isolada, estariam em contradição entre si. Portanto, ou Ellen White estava confusa, ou em sua natureza humana, Cristo tinha traços da humanidade do Adão de antes da queda e tinha traços da humanidade do Adão de depois da queda. Lembre-se que, em ambas as circunstâncias, antes ou depois da queda, Adão era plenamente humano. Até esse momento, em meus estudos, eu havia concluído que, primeiro, humanidade como a de Cristo só existiu uma única vez na história. Segundo, sua humanidade foi semelhante e não igual à nossa. E terceiro, se sua humanidade era semelhante e não igual à nossa, deveria ter aspectos iguais e aspectos diferentes de nós. Mas essa conclusão me trouxe uma dificuldade. Se Jesus tinha alguma diferença em relação a mim, como ele poderia ser um exemplo para mim? Qualquer diferença representaria uma vantagem a ele. Como então poderia ser um exemplo para mim se ele tinha algo que eu não tenho? Então outra pergunta me veio à mente. Jesus precisava ser exatamente igual a mim para me servir de exemplo e de salvador? Eu gostaria de usar uma analogia. Imagine que você e eu estamos nadando tranquilamente numa praia qualquer. De repente somos arrastados por uma correnteza muito forte e quase sem forças começamos a nos afogar. Eu então peço socorro a você, mas você me diz, eu não posso fazer nada por você, eu sou tão bom nadador quanto você, eu tenho tanto preparo físico quanto você, eu tenho tantas energias quanto você neste momento e conheço técnicas de salvamento tão bem quanto você. Ou seja, amigo, eu estou exatamente na mesma condição sua, eu não posso te salvar. Porém, de repente, você se lembra de algo, vamos gritar pelo salva-vidas. E eu te pergunto, será que ele vai poder nos ajudar? Veja só, nós somos seres humanos. O salva-vidas? Também. Nós somos de carne e osso. O salva-vidas? Também. Nós temos sangue correndo nas veias e quando nos machucamos, sangramos. E o salva-vidas? Também.
Nós precisamos nos alimentar e tomar água periodicamente para não morrermos. E o salva-vidas? Também. Nós precisamos de descanso periódico. O salva-vidas também. Nós estamos sujeitos a adoecer. O salva-vidas? Também. Nós vamos morrer um dia. O salva-vidas também. Espera aí, como é que ele pode nos salvar se ele é como nós? Então você me responde assim: sim, Leandro, ele é como nós. Porém, ele sabe nadar melhor do que nós. Ele tem um preparo físico melhor do que o nosso. E, principalmente, ele conhece as técnicas de salvamento. Ou seja, apesar de ser como nós, ele tem algo melhor do que nós. Por isso é capaz de nos salvar. Vamos pensar agora em Jesus. Um dia fomos arrastados pela correnteza e começamos a nos afogar no mar do pecado. Pedimos ajuda uns aos outros, mas ninguém podia nos ajudar, pois todos estávamos exatamente na mesma condição. Então alguém sugere: vamos gritar pelo Messias, ele está caminhando por esta terra. Mas será que ele pode nos salvar? Vamos analisar isso. Nós somos seres humanos, o Messias também. Nós somos de carne e osso, o Messias também. Nós temos sangue correndo em nossas veias e quando nos machucamos, sangramos, e o Messias também. Nós precisamos nos alimentar e tomar água periodicamente para não morrermos, o Messias também. Nós precisamos de descanso periódico, e o Messias também. Nós estamos sujeitos a adoecer, o Messias também. Nós vamos morrer um dia, o Messias também. Espera aí, como esse Messias pode nos salvar se ele é como nós? Então alguém responde: sim, ele é como nós, porém ele sabe enfrentar a correnteza do pecado melhor do que nós. Ele tem um preparo espiritual melhor do que o nosso. E, principalmente, ele conhece as técnicas de resgate de pecadores, ou seja, apesar de ser como nós, ele tem algo melhor do que nós. Por isso é capaz de nos salvar. O que me veio à mente em meus estudos foi o seguinte, irmãos: Cristo precisava ser igual a mim para que pudesse me compreender e ser o meu exemplo, o meu modelo. Mas Cristo precisava ser diferente de mim para que pudesse expiar o meu pecado e ser o meu Salvador. Eu não poderia reconhecer Cristo apenas como um modelo a ser copiado, como um exemplo a ser seguido. Sim, ele é um exemplo, ele é um modelo para nós copiarmos. E é perfeitamente possível copiarmos esse modelo e nos tornarmos semelhantes a ele. Porém, devo reconhecer que Cristo é muito mais do que um modelo a ser copiado. Cristo é a base sobre a qual a salvação é possível. Portanto, eu precisava entender quais eram as características da humanidade de Cristo que seriam necessárias para que ele pudesse ser o meu exemplo e o meu Salvador, para que ele pudesse ser o sacrifício e o sacerdote, ou seja, em sua natureza humana, em que aspectos Jesus era igual a mim? E em que aspectos ele era diferente de mim? Havia realmente alguma diferença? Mas se havia, isso não seria uma vantagem para ele em relação a mim? Jesus seria, portanto, um exemplo limitado e impossível de ser seguido? A que conclusão que eu cheguei? Este será o assunto dos nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém. Para